Encontre o lado positivo de suas tarefas. Essa é uma das dicas que eu quero dar hoje a respeito de como vencer a procrastinação. Sabe, eu já fiz um vídeo sobre procrastinação, você pode procurar em meu canal. Dei algumas dicas muito importantes que têm funcionado para mim de como você pode vencer a procrastinação. Uma delas é organizar tudo por escrito, porque muitas vezes você tem uma atividade muito grande e se você organizar por escrito aquela atividade e dividir aquela atividade em pequenas tarefas, agora você não tem mais a visão da atividade grande toda, mas você tem a visão apenas das pequenas tarefas. E aí você precisa olhar que você apenas precisa terminar a primeira tarefa, depois ir para a segunda, terminar a segunda. E aí isso facilita a sua vida porque você não tem mais aquele sentimento de que já que a tarefa é muito grande, é melhor eu nem começar. Na verdade você começa logo porque tem uma tarefa pequena à sua frente para você fazer. E aí de repente você já terminou a grande tarefa porque ela foi dividida em pequenas tarefas. Essas foram as dicas, mas está muito melhor explicado ali no vídeo que eu fiz aqui no canal. Você pode dar uma olhada sobre as duas dicas de como você vencer a procrastinação. Mas hoje eu quero completar aquele vídeo com mais informações a respeito de como vencer a procrastinação. Para começar, eu quero dizer que eu acredito que a procrastinação não é algo que seja vencido de forma definitiva na nossa vida. A procrastinação ela sempre vai querer nos dominar, ela sempre vai querer fazer com que nós atrasemos tarefas importantes. O que é procrastinação? É deixar para depois aquilo que você deve fazer agora, aquilo que realmente é importante. Muitas vezes, uma desculpa muito persuasiva, muito convincente, de que nós usamos para nos convencer de que não devemos fazer aquilo que é importante, é fazermos aquilo que é menos importante. Pois é, às vezes fazemos algo menos importante do que aquela tarefa que é de grande importância, apenas para dizermos, eu não fiz aquela tarefa de grande importância, mas fiz essa. Então eu estava ocupado fazendo, logo por isso que eu não fiz a grande. Mas a grande ficou sem fazer. E aí muitas vezes em pequenas tarefas menos importantes nós empurramos a tarefa grande para muito à frente e acabamos nos prejudicando com essa procrastinação. Hoje das dicas que eu quero passar, uma delas é a seguinte, que você deve intercalar atividades divertidas entre as atividades que você escolheu para fazer. Primeiramente, você deve usar as primeiras dicas de que se tem uma tarefa muito grande, você a divide em várias partes para que você possa fazer por partes aquela grande tarefa. Eu contei de que eu estava certa vez na necessidade, na incumbência de fazer uma monografia na minha faculdade. E a monografia geralmente é muito trabalhosa, ainda mais que era um TCC, era um trabalho de conclusão de curso. E então era uma faculdade de jornalismo. E aí eram cerca de 40 páginas que eu pretendia fazer. E o maior trabalho, na verdade, era de pesquisa, né? Muita pesquisa bibliográfica para esse TCC. E até foi uma experiência interessante. Eu fiz sobre rádio comunitária e estive visitando várias vezes ali, como uma pesquisa de campo, uma rádio comunitária da minha cidade, o que foi uma pesquisa muito enriquecedora, assim, não apenas para o conhecimento intelectual, mas também para a vida. Mas quando eu pensava em fazer a monografia e tinha que fazer, e olhava aquele trabalho tão grande que me parecia, dava uma canseira e eu não queria fazer aquilo realmente. A vontade era, se eu pudesse transferir isso bem para frente ou para nunca, se eu pudesse concluir a faculdade sem ter que fazer essa monografia. E esse sentimento ele havia porque eu não queria fazer algo que fosse tão trabalhoso naquele momento, tá? Apesar de que na hora de fazer se mostrou bastante prazeroso em várias partes. Acontece que eu tive que dividir aquela grande tarefa em pequenas tarefas. Mas a dica que eu quero trazer hoje é que quando você fizer uma pequena parte da grande tarefa, você deve colocar uma outra tarefa que é uma tarefa que seja bastante divertida. Às vezes você tem que fazer atividades na sua casa e arrumar a sua casa, mas você não está afim e pode ser que você protele aquilo até para o dia que vem, para o próximo dia. Mas se você dividir em partes e disser, não, primeiro eu arrumo a sala, depois a cozinha, depois o banheiro, depois eu lavo as roupas. Porém, mesmo assim, ainda parece uma grande tarefa que apenas está dividida. E aí aquela canseira pode vir mesmo assim. Mas se você fizer o seguinte, isso pode ajudar. Você coloca algumas atividades lúdicas, divertidas, entre esses pedaços, essas partes da grande tarefa. Então, digamos, você primeiro decide que vai arrumar a sala, mas depois você vai se dar aí 20 minutos para poder ficar mexendo nas redes sociais. E aí você realmente cumpre aquele tempo como se fosse uma tarefa. Você se concentra 100% em arrumar a sala. Quando ela estiver arrumada, aí você
se concentra 100%, digamos assim, em mexer nas redes sociais, fique livre em 20 minutos ali olhando as redes sociais. Pronto. Você se premiou por aquela primeira tarefa que foi feita. Agora você vai para a segunda, você vai arrumar a cozinha, neste exemplo, não é? Vai lavar os pratos e você já coloca uma outra tarefa divertida após essa. Quando eu concluir a cozinha e concluir a lavagem dos pratos e arrumar ali o fogão e deixar o chão limpo, então eu vou me premiar como? Assistindo o canal do Isaac Santos. Aí você assiste um vídeo aqui, se edifica com os nossos comentários e depois, claro, essa é uma dica, né, gente? E aí depois você vai para a próxima tarefa. E assim você vai ver que cada tarefa já ficou mais fácil porque na verdade está dividida, né? Era uma tarefa grande, arrumar toda a casa, e agora são tarefas menores. E agora que você tem entre as tarefas menores uma tarefa divertida para se fazer, ela serve como um prêmio para cada pequena tarefa. Então, cada vez que você vai fazer algo, você deve ficar também concentrada 100% naquilo, mas sabendo que você tem um prêmio. Aquele prêmio que você vai se dar é ficar um tempo nas redes sociais, depois ficar um tempo no YouTube, depois dar uma caminhada, e você tem que cumprir também a tarefa divertida. Você deve se obrigar a cumprir a tarefa divertida. E isso vai te ajudar a fazer essa grande tarefa difícil que você queira fazer. Outra dica além disso é que muitas vezes distrações vêm no meio da atividade importante. Você finalmente decidiu fazer aquilo que você tinha que fazer, está fazendo uma daquelas partes. E aí vem pensamentos, vem ideias que querem te distrair da sua atividade atual. É interessante que muitas vezes uma coisa boa quer te tirar de uma coisa melhor. O melhor é aquilo que você está fazendo agora, mas aí vem uma ideia boa que poderia ser bastante útil para outra atividade, mas aquela ideia boa acaba te distraindo desta e você sai para poder fazer outra coisa e deixa esta novamente sem fazer. Qual a dica que eu posso passar para você e que tenho aprendido em minhas leituras? É que você deve anotar aquela ideia que veio à sua mente. Você sai daquilo que você está fazendo só por 10 segundos para você pegar um papel ou pegar o seu celular e fazer uma anotação daquela ideia. Anote aquela ideia direitinho e aí que você anotou, pronto, lá está ela guardada. Não precisa mais ficar preocupado em se esquecer daquela ideia tão importante que surgiu. E volte imediatamente a cumprir a sua tarefa, tá? E aí, depois que você tiver um tempo, vá lá, volte às suas anotações e olhe todas as ideias que você teve. Muitas vezes aquelas ideias que pareciam tão importantes, que pareciam revolucionárias, parecia que você ia descobrir a lâmpada, inventar a lâmpada novamente, inventar a roda novamente. De repente aquela ideia nem era tão interessante assim. Ou se ela era uma ideia tão interessante assim, pronto, já está anotada, você pode implementar em outro momento. Então isso vai te ajudar a não ser distraída por ideias que sejam boas, mas que podem atrapalhar você de fazer aquela atividade em que você esteja fazendo naquele momento. No outro vídeo eu também comentei algo a respeito da importância de você liberar perdão, porque muitas vezes a tarefa mais pesada que nós temos para fazer é realmente liberar perdão para alguém ou pedir perdão para alguém. Então aproveite, divida em pequenas tarefas a necessidade de pedir perdão para alguém. Pegue o telefone, disque o número e diga oi para a pessoa. Uma tarefa esta semana em que eu não estava muito interessado em fazer, mas eu precisava fazer porque faz parte do meu trabalho. E aí existe aquele conflito interior, eu não quero fazer essa parte, mas é muito importante, logo eu tenho que fazer. Eu tinha que ligar para uma sequência de empresas de determinado setor e fazer aquela chamada cold calling, que é a ligação fria para pessoas que não estão esperando. E esse tipo de ligação, na verdade, não era uma ligação, era uma conversa no WhatsApp, né? Uma conversa por escrito ou por áudio ali no WhatsApp. Então, usa-se mais isso do que a ligação que se fazia antigamente, mas a ligação ainda é útil. E a questão de se fazer isso é que muitas vezes os empresários que vão receber as ligações tomam isso como um spam, como uma forma de que eles estão sendo incomodados. Eu já trabalhei em venda externa e alguns empresários se sentiam assim, até mesmo na abordagem pessoal ali, indo à empresa, alguns se sentiam assim, um pouco incomodados com a presença do vendedor, não é? E eu, pretendendo vender meu serviço, pensei, meu Deus,
vou ter que fazer isso neste setor aqui específico e mandar essas mensagens para essas pessoas e ver qual é a reação delas e tudo mais. Não estava muito a fim de fazer, mas é claro, eu ia fazer porque eu tinha que fazer, era meu dever. Mas a vontade de procrastinar vem nesse momento. Aí o que você faz? A sua mente vai procurar coisas de menor importância para que você faça essas coisas e deixe a coisa importante para depois. Então, eu tenho que fazer umas anotações aqui que são muito importantes para o trabalho. Eu tenho que, de repente, visitar certo setor. Mas não era isso que era mais importante para mim. O que era mais importante para mim é começar a fazer aquelas chamadas, começar a fazer os contatos com aquelas empresas. Aquele contato frio, como um vendedor desconhecido. Você já recebeu alguma mensagem de algum vendedor desconhecido te oferecendo algum produto que fosse ou não de seu interesse? Pois é, essas pessoas, elas são de carne e osso. Trate bem, com respeito essas pessoas, porque você tem todo o direito de dizer não ao produto, mas elas estão ali buscando o pão de cada dia, estão buscando, né, ganhar a vida ali no seu trabalho. E às vezes estamos até cheios de tarefas em nossas empresas e chega uma pessoa tentando entrar em contato para poder vender o seu produto e nós tratamos essa pessoa de uma forma desagradável. E ela não precisa ser tratada desse jeito. É um ser humano que está ali tentando ganhar a vida, tentando vender seu produto. Se você não precisa daquele produto, é só dizer, me desculpe, desta vez não vamos querer não, muito obrigado. Essa pessoa vai compreender perfeitamente. Mas existem alguns casos em que os empresários não tratam muito bem os vendedores, porque às vezes também tiveram algumas experiências difíceis com vendedores anteriormente, não é? Que os enganaram e eles foram prejudicados. E aí todo vendedor novo que aparece, parece que a imagem daquele vendedor ruim anterior fica gravada na memória. E aí eles tratam esse novo vendedor tão mal quanto eles gostariam de ter tratado aquele anterior, não é? Mas só que essa é uma espécie de vingança mal colocada. O novo vendedor não merece esse tratamento. Cada pessoa é única e de repente ele ia trazer um produto que poderia ajudar muito a sua empresa a alavancar os seus negócios e você acabou rejeitando, não é? Pois aí, voltando ao fato de que eu tinha que entrar em contato com essas empresas, eu me lembrei exatamente do que eu tinha dito no outro vídeo, que é dividir em pequenas tarefas. Então, qual era a primeira tarefa? Era captar o número de telefone de WhatsApp da primeira empresa. Captei. A segunda tarefa era simplesmente entrar em contato e dizer boa tarde. Então eu disse boa tarde e o restante ficou muito mais fácil. Em pequenas tarefas tudo fica muito mais fácil, mas se eu pensasse, eu tenho que entrar em contato com 50 empresas hoje e ainda receber no mínimo 45 nãos, aí para mim pareceria muito mais difícil do que se eu dividisse em pequenas tarefas, e foi o que eu fiz e pareceu muito mais fácil. Eu acabei não entrando em contato com tantas empresas assim, foram menos porque tive menos tempo de fazer, mas foi um trabalho até gratificante, consegui marcar uma reunião com menos ligações, com menos chamadas e vamos em frente, né? Esse é o nosso trabalho. Então, o que acontece é que se você divide as tarefas, você tem uma visão muito mais simples de como fazer aquilo. E a procrastinação é colocada de lado. A procrastinação precisa ser combatida todos os dias, tá? Então não é algo que você vai tomar agora o remédio que elimina a procrastinação e nunca mais você vai procrastinar, porque isso faz parte da natureza humana. Então se você, dia após dia, trabalha a sua vontade de procrastinar, você vai acabar vencendo isso, ainda mais seguindo essas dicas. Eu já assisti alguns vídeos em que os profissionais da mente ali ensinaram que o cérebro, ele geralmente busca economizar energia. E muita da nossa preguiça, muito daquilo que é chamado de preguiça em nós, na verdade é o cérebro buscando guardar energia para alguma situação eventual que ele realmente precise usar muita energia, uma situação de perigo e tudo mais. Então nós precisamos entender que nosso corpo é assim, que foi criado com muita sabedoria e que nossa mente também trabalha de certa forma específica e devemos trabalhar todos os dias para que a nossa procrastinação não nos prejudique e tenhamos muito mais produtividade. Muito obrigado, curta esse vídeo e também compartilhe com alguém se você entender que é útil. Gostaria muito de ver seus comentários para que eu possa também responder e curtir. Então, até o próximo vídeo.